Meus irmãos, a paz de Jesus, a Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 43, no versículo 30. E José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar, e entrou no seu quarto e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se, e disse, pão de pão. Difícil o momento de José, onde ele se encontra com seus irmãos, mas havia ali um misto de sentimentos. Nós sabemos que ele tinha sido vendido, que ele tinha sido traído pelos seus irmãos. Devido ao amor do pai Jacó, devido aos sonhos que José tinha tido, essa inveja fez com que eles vendessem José para o Egito. E José, após anos, muitos anos no Egito, ele reencontra os seus irmãos e vem ali um misto de sentimentos. Só que, irmãos, a palavra fala que José ele não se dá a conhecer, ele não se revela de cara para os seus irmãos. Ele vai ali provando o coração dos seus irmãos, para ver se havia neles o arrependimento pelo que eles tinham feito com ele, José. Em determinados momentos, esse sentimento todo aflora e ele vai para o quarto dele, chora ali escondido, depois lava o rosto, como o texto que nós lemos, se contém, volta à presença de seus irmãos. Nós vemos aqui que reconciliação não é fácil, né? Restauração familiar não é fácil. Como agir? Dá para generalizar? Não, de forma alguma. Mas o ser humano é espiritual. Tem o seu lado espiritual. Mas também tem o seu lado humano, o seu lado carnal. E José sabia que o arrependimento ele tinha que vir à tona pela parte dos seus irmãos. Como tratar uma pessoa que fez tanto mal? Uma pessoa que serviu como instrumento na mão do adversário, mas também teve ali a sua parcela de culpa. Mas também cometeu ali seus erros, fez as suas escolhas ruins, teve ali as suas falhas, todas elas demonstradas, né? Os seus defeitos vieram também à tona, a sua personalidade, o caráter, que tem um lado espiritual, mas também tem um lado humano. Como tratar? José, ele cria uma casca, ele cria uma barreira, uma contenção. Enquanto ele não via o arrependimento, ele não se deu a conhecer aos seus irmãos. E ele endureceu. Então José entendeu que havia um momento certo para tratar com cordialidade, para abrir o coração. O versículo que nós lemos, o versículo 31, diz que depois lavou o rosto e saiu. Ele chorou no seu íntimo, ele tinha perdoado, ele estava pronto ali a liberar o perdão completo, mas ele queria ver primeiro o arrependimento e a transformação. E o texto diz, e conteve-se. É hora que a gente tem que se conter para não ficar mandando mensagem, se conter para poder não ficar mandando presente, se conter para poder não ficar fazendo declaração, se conter para não ir atrás, se conter para poder não aceitar a pessoa na hora errada, se conter para poder não querer agradar, ou fazer tudo aquilo que não fez ao longo do casamento e quer fazer agora no deserto. Tem hora que a gente tem que se conter. Se não houver arrependimento, não há restauração. A partir do versículo 16 do capítulo 44, Judá ele faz uma súplica. Ali como porta-voz dos seus irmãos, ele demonstra o seu arrependimento e o arrependimento dos seus irmãos. Irmãos, eu duvido que se José não tivesse ali constatado, visto ali que realmente seus irmãos mudaram, se arrependeram do mal que lhe fizeram, eu duvido se os irmãos de José não teriam parado no cárcere. Eu até tenho lá minhas dúvidas sobre a vida deles, porque José endureceu demais e tem hora que é necessário endurecer. E aí eu não estou falando de rancor, de ressentimento, de mágoa, não, nada disso. Eu estou falando de estratégia. O ser humano é espiritual, mas também é humano, é carnal. Quando a pessoa vai embora e repudia e entra nesse mundo delas que eles passam a viver, o lado psicológico da coisa diz que quanto mais nós vamos atrás, pior é. Então José ele teve que usar de estratégias. E tem hora que a gente tem que mudar a estratégia. Eu vou falar por mim, eu tive que mudar a estratégia. E a minha estratégia não estava funcionando. A estratégia do coração molinho não estava funcionando. Na verdade, estava dando muito errado. E Deus ele começou a me orientar para seguir por um outro caminho. E não só me orientou, como Ele mesmo começou a criar algumas contenções no coração. E Ele faz isso. Irmãos, e José ele agiu daquela forma. E é interessante que tanto tinha motivações, tanto ele deveria agir daquela forma, que o texto ele nos mostra isso. Como que os seus irmãos, havia uma diferença ali, até entre os irmãos dele. Por exemplo, o único irmão dele que era irmão de pai e de mãe era Benjamim, que era filho de Jacó e Raquel. Os outros eram
parte de pai, né? E quando nós olhamos o capítulo 45, o versículo 14 ele mostra que quando José abraça e beija Benjamim e chora, Benjamim faz a mesma coisa. Mas quando nós lemos o versículo 15, que é o versículo seguinte, e José ele beija os seus irmãos e chora, os irmãos não fazem a mesma coisa. Então há uma diferença. Havia ali uma diferença, uma construção diferente de relacionamento. Então dentro disso tudo, de todos esses pequenos detalhes, José teve que agir. Ele teve que buscar estratégias. E quando ele viu o arrependimento, ele abriu o coração. Temos que buscar de Deus estratégia. É claro que cada deserto tem a sua particularidade, mas é o Senhor quem vai nos dar o caminho correto. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu comentei num vídeo recente sobre alguns tipos de restauração. Eu falei do filho pródigo. O filho pródigo e todos aqueles outros casos, que era o de José, o filho pródigo, de Jacó e Esaú, né, de restauração, de reconciliação, você não vê essa questão de deixar o outro que foi embora ele fazer o que ele quer. Né? Ele faz o que ele quer a hora que ele quer. Por exemplo, se o filho pródigo tivesse retornado para a casa do pai, acabou o dinheiro, me dá mais dinheiro aí que eu quero voltar lá para onde eu estava porque acabou o dinheiro. Só vim aqui só para pegar mais dinheiro, não vim para ficar não, tá? Acabou meu dinheiro, eu estava comendo bolota dos porcos, eu vim aqui pegar mais um pouquinho, me dá e eu tô indo embora. E o pai pegasse e desse para ele dinheiro. Ele ia estar até hoje voltando, indo e voltando, indo e voltando. E tem gente que está arrastando no deserto assim. Quantos casos? Eu já vi vários casos. Que o homem normalmente volta pela questão da intimidade, a mulher pela questão do dinheiro. Depois vão embora de novo. Só se aproximam por isso. Já pensou se o filho pródigo estivesse se aproximando do pai só por isso? Não. Isso não aconteceu. Quando ele voltou de vez. A gente tem que ter uma postura. Também tem a nossa parte de decidir. Né? Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que nós vamos fazer. Restaurar a cidade de Jerusalém. Carregando madeira. Isso aí Neemias teve que fazer. Moveu o coração do rei Ataxerxes para poder liberar tudo ali e permitir com que Neemias fizesse a restauração. Isso aí foi Deus. Caminhar até o Mar Vermelho. Isso aí foi o povo de Israel. Abrir o Mar Vermelho. Foi Deus. Derrubar as muralhas de Jericó. Foi Deus. Rodear as muralhas de Jericó. Povo de Israel. Então tem a parte. Deus ele sempre trabalha conosco. É um trabalho conjunto. Né? A gente não espere que Deus vá fazer todas as coisas. Não, tem coisa que a gente tem que fazer. Tem coisa que a gente tem que mudar a estratégia. Tem coisa que a gente tem que refazer a rota. Né? Mudar que time que está ganhando não se mexe. Né? Mas em time que está perdendo, se mexe? Claro que se mexe. Claro que se mexe. Eu às vezes vejo os irmãos comentando sobre estou tantos anos no deserto. Muitos esquecem até de comentar que estão muito tempo no deserto, mas está menos que a metade disso posicionado. E eu particularmente eu tenho uma opinião comigo. Tem gente que pensa e diz o seguinte: está muito tempo no deserto, mas está tudo certo. Já foi transformado, está na direção correta de Deus, já liberou perdão, está tudo certinho. Só está aguardando o tempo de Deus. Só não é o tempo de Deus. Irmãos, eu acredito que é melhor a gente trabalhar com a hipótese de ter alguma coisa ainda que não foi mudada, alguma coisa que possa ser transformada e não ter nada para ser transformado e ser realmente só o tempo de Deus, né, do que o contrário. Eu achar que é só o tempo de Deus e ter coisa que tem que ser transformada e eu estou ignorando. Então é como eu falei, vamos fazer a nossa parte, tem a nossa parte, e tem hora que tem que mudar a estratégia, e tem hora que a gente tem que rever aquilo que a gente está fazendo. José, ele não se deu a conhecer aos seus irmãos. E o texto lá, no capítulo 43, no verso 3, Judá lhe diz: o homem está falando com a gente de uma maneira dura, o homem é brabo. O tal do governador lá do Egito, que era o irmão deles. Estava falando de maneira dura. Não estava aliviando, não. Não estava mesmo. Não que o perdão não tivesse sido liberado, não. Nada disso, mas ele queria ver a transformação dos seus irmãos. Irmãos, queria deixar com vocês essa mensagem. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.